Concurseriano e concurseriana do meu Brasil, voltamos novamente aí com a nossa aula 3 da Lei Orgânica do município de Itabuna. Você que está fazendo o concurso de Itabuna, seu lugar é aqui nas só questões de concurso. Então hoje a gente vai falar, vai dar continuidade aqui à Lei Orgânica, né? Então só para deixar claro, galera, só para relembrar aí para vocês. Se você gostar desse conteúdo, por gentileza, deixe seu comentário, deixe seu like, né? Se inscreve no canal para você receber as notificações, né? Toda vez eu tô meio descabelado aqui, mas tá bom. Para você receber as notificações sempre que a gente postar aqui uma aula nova. Então, a Lei Orgânica e a Lei Municipal 2442, que é o regime jurídico dos servidores, ou o Estatuto dos Servidores, é a mesma coisa, tá no seu conteúdo programático, tá? A gente está vendo se vai conseguir dar uma aula da Constituição da República, mas é um assunto muito extenso, né? Aqui o regime jurídico a gente já sabe mais ou menos o que cai, então a gente coloca geralmente as aulas com os assuntos que mais são cobrados nas provas. Aqui você realmente tem que estudar toda essa parte aqui da Constituição, você tem que fazer a leitura. Mas a gente te ajuda aqui na parte da Lei Orgânica do município e na parte do Estatuto. Então, tem 50 questões de cada, você pode comprar alternadamente, né? Uma ou outra, pela Hotmart, ou você pode comprar direto comigo aqui, eu vou deixar meu WhatsApp aqui embaixo. Beleza? Lembrando que a aula da Lei Orgânica completa, né, a aula completa com todos os artigos que mais são cobrados, ainda está sendo criado essa aula, tá? Eu não coloquei ainda o link aqui, mas se você quiser adquirir, é só acompanhar nossas aulas que eu vou deixar o link aqui embaixo, eu vou atualizar o link aqui, tá? Beleza? Então, sem mais delongas, vamos dar continuidade, a gente vai falar das vedações municipais, né? Ah, Thiago, mas você pulou o artigo. Claro, ali é uma coisa que você tem que fazer a leitura. A gente já te deu o bizu ali da competência privativa, da competência comum. Então é só você pegar aquela aula que eu te dei, a aula anterior a 2, né? É só você pegar aquelas informações e ir criando seus mapas mentais, criando sua estrutura de estudo, né? Então você tem que fazer também um estudo ativo e não apenas um estudo passivo. Qual é o estudo passivo? É o estudo que você só ouve, só assiste a aula, só escuta indo para o trabalho. Então isso é um estudo passivo, você absorve 10% do que você estudou, né? O estudo ativo é aquele que você lê em voz alta, né? Faz mapas mentais, que você faz exercícios, que é importante você fazer exercícios. Então o estudo ativo, ele tem uma porcentagem de absorção de 30%, e não é muito grande, mas também já te ajuda, porque essa porcentagem pode ir aumentando de acordo com o que você faz na formativa de estudar. Beleza? Então vamos seguir aqui, a gente vai falar das vedações municipais, que também é um assunto que sempre cai. Tenha certeza que esse assunto vai cair na sua prova. Beleza? Então deixa eu sair daqui para não atrapalhar a aula de vocês. E vamos dar continuidade aqui. Então, das vedações do município. O que significa vedar? Significa quando você veda alguma coisa, você está fazendo o quê? Você está proibindo, né? Vou vedar um cano de água. Você está vedando ele e não está passando água, né? Vou vedar a entrada de pessoas não autorizadas. Você está proibindo a entrada de pessoas não autorizadas. Então, vedar é proibido ao município fazer o quê? Além de outros casos previstos na lei orgânica, o município é proibido. Então, sempre lembrar que vedado é proibido, tá? Estabelecer cultos religiosos ou igrejas subvisionários. Então, só aqui você já, né? Ah, Thiago, mas é proibido estabelecer cultos religiosos ou igrejas? Como assim? Não, calma aí. Aqui ele está falando o seguinte, aqui ele está falando que o município e nem o estado, ele pode criar uma religião específica do estado ou específica do município. Você nunca ouviu falar assim, ah, eu vou na igreja do município de Itabuna, né, do estado da Bahia, né? Não tem uma igreja definida pelo estado. Por quê? Porque a gente vive num país laico, né? Então, isso aqui está se referindo à proibição imposta ao município para que ele não tenha o poder, né,
de criar ou apoiar oficialmente qualquer organização religiosa, né? Seja ela um culto, uma igreja ou qualquer instituição ligada a uma crença específica. Então, essa proibição é uma manifestação do princípio da separação entre igreja e Estado, né? Ou seja, a ideia de que as instituições religiosas e o governo devem operar independentemente um dos outros. Então, isso é especialmente, né, importante em um Estado laico, onde as decisões e políticas públicas devem ser tomadas sem a influência de crenças religiosas específicas. Então, portanto, essa parte da lei orgânica está enfatizando que o município não deve tomar partido por uma religião específica, nem criar ou promover ou qualquer tipo de adesão oficial a uma crença religiosa. Então, isso garante que as decisões e ações do governo municipal sejam guiadas ali por princípios seculares, né, sem favorecer ou prejudicar qualquer religião em particular. Quando ele fala subvencioná-los, ele está se referindo aqui ao quê? A grana. Vou botar aqui, ó, para você lembrar. Está se referindo a dinheiro, né? Então, subvencioná-los significa o quê? Que o município não pode fornecer apoio financeiro direto. Claro que existe uma exceção, que a gente vai chegar lá. Mas o município não pode fornecer apoio direto financeiro às organizações religiosas, ou seja, não pode destinar recursos públicos para sustentar cultos, igrejas ou outras atividades religiosas. Isso evita que o governo municipal esteja financiando ou promovendo uma religião específica com dinheiro público, né? Então isso vai evitar que o governo municipal esteja financiando uma igreja ou cultos, né, com dinheiro público. E nem embaraçar-lhes o funcionamento, ou seja, você não pode financiar, também não pode atrapalhar, né? Então essa parte proíbe o município de interferir no funcionamento normal das organizações religiosas. Então o governo não deve criar obstáculos ou dificultar o livre exercício das atividades religiosas por parte dessas organizações. E também aqui, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles os seus representantes relações de dependência ou aliança. Aí entra a exceção agora, né? Então isso significa que o município não deve estabelecer relações que possam comprometer sua independência em relação às organizações religiosas. Então o governo não deve depender de líderes religiosos ou criar alianças que possam influenciar suas decisões com base em crenças religiosas específicas, né? Aí ele fala, ressalva na forma da lei a colaboração de interesse público, às vezes campanha de vacinação, né? Então, essa colaboração ela deve ser regulamentada por lei, essa colaboração. O que significa que as situações em que o poder público ele pode colaborar com organizações religiosas, né, essa colaboração deve ser claramente definida e transparente. Então a ideia é que qualquer colaboração nesse sentido seja feita de forma justa e equitativa, né, sem favorecimento indevido a uma religião específica, né, respeitando sempre os princípios da neutralidade e separação entre religião e Estado. Estado aqui nesse caso com E maiúsculo, né? A gente está falando de um país. Então isso permite que o governo municipal possa, por exemplo, estabelecer parcerias com organizações religiosas para a realização de ações de cunho social, né, de cunho educacional ou de assistência à comunidade, desde que essas ações atendam a interesses públicos legítimos, né, e sejam realizados de maneira transparente e não discriminatória. Também o município é proibido recusar fé aos documentos públicos, né? Não tem sentido nenhum, né? Se o documento é público, por que o município vai recusar a fé, né? Então a vedação, né, de recusar fé nos documentos públicos impede que o município ele se recuse a reconhecer ou aceitar documentos emitidos por outras instâncias públicas, como o governo estadual, federal ou de outros municípios. Então isso significa que o município não pode contestar
a autenticidade ou a validade de tais documentos, a menos que haja uma razão legal para isso, né? Então, vou te dar um exemplo. Imagine que uma pessoa que vive em um determinado município, ele precise ali apresentar um documento de identidade emitido pelo Estado para comprovar sua identificação ao solicitar um serviço público local. Então, com a emissão de uma carteira, como a emissão ali, um exemplo, né, de uma carteira de motorista. Então, a vedação impede que o município se recuse a aceitar esse documento de identidade, alegando que não reconhece a validade dele. Então, o documento emitido pelo Estado deve ser aceito como prova de identificação. Um outro exemplo. Vamos supor que o empresário deseja abrir uma filial de sua empresa em um novo município. Então, para isso, ele precisa apresentar o registro comercial emitido pela Junta Comercial do Estado. Então, a proibição, né, a vedação, impede que o município recuse o registro comercial. Né? Vai impedir que ele recuse esse documento, alegando que não acredita na autenticidade dele. Então, o documento emitido pela Junta Comercial do Estado deve ser aceito como prova de que a empresa está legalmente registrada. Beleza? Então, esses exemplos ilustram como a vedação, né, a vedação de recusar fé nos documentos públicos, garante que os documentos emitidos por outras esferas governamentais sejam reconhecidos e aceitos pelo município. Então, isso é fundamental para evitar a burocracia excessiva, né, e assegurar que os cidadãos e as empresas possam interagir com as autoridades municipais de maneira eficiente e justa. E também tem aqui no 3, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Isso aqui é tranquilo, né? Tranquilo. O município não pode estabelecer ali políticas que vão restringir o acesso de certos grupos de brasileiros a serviços públicos essenciais como educação, saúde, né, transporte. Por exemplo, não pode criar escolas exclusivas para determinados grupos étnicos, né? Só pode entrar branco aqui, paulista e carioca e baiano. O resto do Brasil não pode entrar. Então, isso não teria lógica nenhuma, né? Já que a gente vive numa democracia. Então, ele não pode criar esse tipo de procedimento. Oportunidade de emprego. O município também não pode conceder preferência de emprego a um grupo específico de brasileiro em detrimento de outros. Por exemplo, não pode estabelecer uma política que reserva vaga para cargos públicos exclusivamente para pessoas com determinada região do país. Só pode entrar aqui pessoas do Sul, né? Então não tem sentido nenhum. Então ela não pode criar essas distinções entre brasileiros ou preferências entre si, né? Tem que ser todo mundo tratado igual ali, bonitinho, tranquilo. Aqui tem subvencionar ou auxiliar de qualquer forma com recursos públicos, quer pela imprensa, rádio, televisão, serviços de alto-falante, cartazes, anúncios ou outro meio de comunicação, propaganda político-partidária ou a que se destinar a campanhas ou objetivos estranhos à administração e ao interesse público. Então aqui também é super tranquilo, né? Significa que ela significa fornecer financiamento, né? Quando ele fala subvencionar ou auxiliar com recursos públicos, significa fornecer financiamento ou assistência financeira, né? Ou seja, utilizar o dinheiro público para sustentar ou apoiar determinadas atividades. Então, quando ele fala aqui da imprensa, da rádio, né? Que ele está falando aqui, ó, essa parte aqui, rádio, televisão, serviço, papapá. Então, refere-se aos diversos canais de comunicação que podem ser utilizados para divulgar informações como jornais, rádios, televisões, alto-falantes, cartazes, anúncios em geral e outros meios de disseminação de mensagens, né? Então, é proibido também o município, né, subvencionar, a gente já sabe que é dinheiro, né? Ou auxiliar de qualquer forma com recursos públicos, que é por esses órgãos de comunicação aqui, né, rádio, televisão, cartazes, anúncios ou outros meios de comunicação, propaganda político-partidária. Então essa é a parte que a gente chega, né? Então,
o município não pode financiar uma campanha publicitária que elogie ou promova um partido político específico, né, destacando ali suas realizações ou qualidades. Então não é permitido utilizar o dinheiro público para divulgar imagens ou a proposta de um candidato em eleições, né, seja para cargo municipal, estadual ou federal. Né, o município ele não pode financiar campanhas publicitárias que visem promover interesses particulares de membros da administração ou de grupos específicos. Né? Existe até um caso de um candidato que ele colocava, eu acho que aqui nem fala símbolos, né? Será que fala aqui? Não, não está falando. Mas não pode fazer, o vereador ou a pessoa que está fazendo a obra não pode fazer nenhuma propaganda com símbolos, com propagandas, né? Por exemplo, ele está asfaltando. Ele não pode colocar uma propaganda que foi ele que fez, né? Foi o governo federal, o governo estadual. Ele não pode colocar, né, uma imagem dele se promovendo, né? Então isso é proibido. Aqui é a mesma coisa, o município ele não pode, digamos assim, financiar propagandas políticas, né, destinadas a campanhas ou objetivos estranhos à administração. Beleza? Aqui no artigo 13, a pessoa jurídica em débito com o sistema de seguridade social, conforme disposto em lei federal, não poderá contratar com o poder público municipal, nem dele receber benefícios ou incentivos de qualquer natureza. Tranquilo, né? Então essa determinação estabelece que uma pessoa jurídica, né, uma empresa ou organização, que possui dívidas com o sistema de seguridade social, né, conforme estabelecidos em leis federais, não está autorizado a realizar contratos com o poder público municipal. Além disso, essa pessoa jurídica também não poderá receber quaisquer benefícios ou incentivos por parte do governo municipal. Então, o sistema de seguridade social engloba áreas como saúde, previdência social, assistência social, né? E é responsável ali por garantir proteção e amparo social aos cidadãos em diversas situações, como aposentadoria, doença, invalidez, entre outros. Então, essas regras visam assegurar que empresas em débito com as obrigações relacionadas à seguridade social não se beneficiem de contratos, né, vantagens ou incentivos ali proporcionados pelo governo municipal. Então, isso contribui para o cumprimento de responsabilidades fiscais e para garantir a integridade do sistema de seguridade social, até, né, além de promover uma relação transparente e ética entre o setor público e o setor privado. Então, em resumo, essa disposição ela busca evitar que empresas com obrigações pendentes juntos ao sistema de seguridade social possam se beneficiar de contratos e vantagens oferecidos pelo poder público municipal. Então, isso vai assegurar o correto cumprimento das obrigações e a proteção dos interesses da coletividade. Show? Aqui, falando do governo municipal, dos poderes municipais. Então, o governo municipal é constituído pelos poderes legislativo e executivo, independentes e harmônicos entre si. Então, é legislativo e executivo. Por que não tem o judiciário? Porque não existe um tribunal de justiça de Itabuna. Existe um tribunal de justiça da Bahia, né? Aí existe um tribunal de justiça da Bahia, ou de Salvador. Existe um tribunal de justiça lá. O que existe nos municípios são as comarcas, são os fóruns, né? Que aí sim eles podem exercer a sua capacidade judiciária, mas não existe dentro do município um poder legislativo. Legislativo não, judiciário. Então, o poder legislativo, o que ele faz? O poder legislativo, que só existe esses dois no município, tá? Então, você só precisa gravar esses dois. A banca ela vai colocar que existe legislativo, judiciário, ela vai fazer uma bagunça lá, mas só existe esses dois. Não existe poder judiciário. Por quê? Porque Tribunal de Justiça só existe ou no estado ou na capital. Né? Você não vê Tribunal de Justiça no município, no interior, né? Tribunal de Justiça é sempre o Tribunal de Justiça do Estado. Beleza? Então, o Legislativo, o que ele faz? Ele é responsável pela elaboração e aprovação das leis municipais. Geralmente é composto por vereadores eleitos pela população. Então, são os vereadores que criam essas leis. Então, sua função principal é representar os interesses da comunidade.
né, vai propor, vai aprovar leis que regulamentam ali diversos aspectos da vida do município. Além disso, o Poder Legislativo ele fiscaliza as ações do Poder Executivo. Quem é que está no Poder Executivo? É o prefeito. Então, os vereadores fiscalizam os prefeitos, né? Ele tem que fiscalizar as ações do prefeito. Ah, Thiago, mas isso não existe. Não, tudo bem, mas é a função do Poder Legislativo, né? Então, o Poder Legislativo ele cria as leis. O que o Poder Executivo faz? Como o próprio nome já diz, né? Ele é responsável pela execução, ele executa, né? Ele executa, ele é responsável pela execução das políticas públicas, da administração dos recursos municipais, da implementação das leis aprovadas pelo Poder Legislativo, né? Então, geralmente, ele é liderado por quem? Pelo prefeito, que é o chefe do Poder Executivo, que é eleito por quem? Por nós, pela população. Então, o Poder Executivo é responsável por tomar decisões administrativas, gerenciar serviços públicos, implementar ali projetos e políticas, né? Entre outras atribuições. Então, quando ele fala da independência entre os dois, o que significa? Parece que é um paradoxo, né? Você é independente, mas você, por exemplo, num casamento você é independente para tomar as decisões que você quiser. Mas precisa existir uma harmonia, porque senão cada um faz o que quer. Precisa existir uma harmonia no casamento, né? Tô só fazendo uma analogia, tá? Então, a independência entre os dois poderes significa que cada um tem suas próprias funções e responsabilidades. Ninguém interfere ali diretamente nas ações do outro. No entanto, a harmonia entre eles é essencial para o bom funcionamento do governo municipal. Então, o Poder Legislativo elabora as leis e fiscaliza o Poder Executivo, enquanto o Poder Executivo executa as políticas públicas e administrativas, né, e administra o município. Então, essa separação de poderes é um princípio fundamental do quê? Da democracia. E vai visar garantir o equilíbrio, a transparência na gestão pública. Então, eles são independentes, mas eles trabalham em harmonia ali. Eles trabalham em conjunto. Mas nenhum interfere na decisão do outro. Beleza? Então, aqui no parágrafo único, é vedado aos poderes municipais a delegação recíproca de atribuições. Então, aqui, né, é vedado, né? É vedado aqui. É vedado aos... Deixa eu ver aqui. É vedado, ou seja, é proibido aos poderes municipais a delegação recíproca de atribuições. Então vamos entender isso aqui. Parece simples, mas vamos entender, né, o que significa. Aqui no caso ele está dizendo que dos poderes municipais é proibido a delegação recíproca de atribuições. Deixa eu beber uma aguinha aqui para refrescar a garganta. Beleza, galera, desculpa a demora, vamos lá. Então, isso significa que os poderes municipais, o legislativo e o executivo, não podem transferir ou delegar uns aos outros as suas responsabilidades e funções de maneira indiscriminada ou irrestrita. Em outras palavras, o poder legislativo não pode delegar ao poder executivo suas funções legislativas e vice-versa. O poder executivo não pode delegar ao poder legislativo suas funções executivas. Então, essa vedação visa manter ali a separação de poderes e a independência entre os poderes municipais, evitando a concentração excessiva de autoridade e a possibilidade de um poder
interferir nas atribuições de outro. Cada poder tem suas funções específicas e complementares, e a delegação recíproca poderia comprometer essa divisão equilibrada, né? Então, por exemplo, o Poder Legislativo é responsável por criar, aprovar, modificar e revogar leis municipais, enquanto o Poder Executivo é responsável por implementar e administrar essas políticas públicas, executando as leis, né? Regulamentando ali e regulamentos aprovados pela lei legislativa. Então, se houvesse uma delegação recíproca, poderia haver uma confusão de funções e uma possível perda de autonomia de cada poder. Beleza? Show de bola. Então, galera, hoje a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Por gentileza, se inscreva no canal, se você, né, não for uma pessoa inscrita, para você receber as notificações, né? E você também curta o vídeo se você gostou dessa aula. E deixa um comentário aqui embaixo também se você gostou, né? Pode ser um comentário positivo, pode ser um feedback, não tem problema, tá bom? Então hoje a gente fica por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Aquele abraço e tchau!